Turma, professor John Moraes por aqui com os nossos tópicos de emergências clínicas e nesse vídeo eu quero falar com você sobre um assunto muito importante, a cardioversão sincronizada. É um procedimento que existe a possibilidade de ser executado no atendimento pré-hospitalar. Depois da vinheta eu quero falar com detalhes sobre isso com você. Positivo, QSL. Muito bem, turma. Então, aqui estão listadas as principais literaturas por onde nós podemos compor esse aparato de referências para o estudo da cardioversão sincronizada, né? A compreensão dos ritmos, a compreensão do procedimento. Então, essas são as principais literaturas que eu trago aqui para vocês como referência. E olha só, um ponto muito importante. Esse aqui é o nosso acordo. Então, se você não é inscrito ainda no canal do Instituto Brasileiro de Atendimento Pré-Hospitalar, se inscreva, deixa aqui o seu comentário, deixa a sugestão para próximos vídeos. Eu vi que algumas pessoas queriam compreender mais sobre esse procedimento, por isso que eu estou trazendo aqui esse vídeo para vocês. Então, essa interação ela é muito importante. E já ativa também aí o sininho de notificação para quando tiver um novo vídeo aqui no canal do IBRAP, você já ser notificado, você já saber para poder interagir conosco e adquirir esses conhecimentos, ou até mesmo revisar. Então, olha só, cardioversão sincronizada é um tipo de terapia elétrica durante a qual o choque ele é cronometrado, ou seja, programado para ser administrado durante a despolarização ventricular, isto é, na hora do complexo QRS, especificamente ali. Isso é feito por conta da sincronização do cardioversor desfibrilador com o ritmo cardíaco do paciente. Então é muito importante isso. Existem aqui duas possibilidades que seriam a administração do choque através de pás manuais, como a gente está visualizando aqui, né? Aí vai ser colocado o gel, vai ser aplicado o choque no paciente. Isso é um procedimento, para deixar claro, um procedimento médico, mas é um procedimento de emergência. E no âmbito do atendimento pré-hospitalar, nós precisamos destacar que nós encontramos uma situação que muitas vezes é complexa, com poucos socorristas, e aí é muito importante que a equipe ela saiba muito bem o que fazer em uma situação como essa, de acordo com as suas atribuições. Então, um ponto relevante que eu destaco para vocês. A segunda possibilidade aqui seria a aplicação de pás adesivas, como por exemplo aquelas pás que são utilizadas no desfibrilador externo automático ou para fazer a estimulação transcutânea por marca-passo transcutâneo, também podem ser utilizadas para fazer a cardioversão sincronizada no paciente. Então ela vai ser acoplada aqui ao monitor e aí vai conseguir monitorizar o paciente, monitorizar o ritmo e dessa forma conseguir fazer a cardioversão sincronizada. Tranquilo? Então olha só, por que é possível se fazer essa sincronização? Porque no cardioversor desfibrilador ele tem um botão que é o botão de sincronizar, um botãozinho que tem normalmente essa escrita aqui, sync, né? Como a gente visualiza aqui, olha, você está vendo aqui embaixo também, ele apertou aqui o botão sync. E aí o ritmo ele vai sincronizar, porque o aparelho ele vai começar a identificar os complexos QRS através dos marcadores de onda R. Olha só o que é que começou a aparecer aqui. Apareceu aqui umas setinhas aqui em cima dos complexos QRS, como a gente está visualizando aqui. Olha a seta aqui indicando eles aqui. Então esse triângulozinho que apareceu aqui. Isso significa, gente, que quando for aplicado o choque, a depender da arritmia, né, a carga vai variar, nós iremos ver mais adiante, mas quando for aplicado esse choque aqui no paciente, esse choque vai ser aplicado em cima do complexo QRS. Isso é muito importante, por quê? Porque olha só, reduz o potencial de administração de corrente durante a repolarização ventricular, ou seja, na hora da onda T. Se for aplicado o choque naquele momento, aquele é um período vulnerável onde existe a possibilidade, né, devido ser ali eletrofisiologicamente o chamado período refratário relativo, existe a possibilidade
do indivíduo acabar deteriorando para uma fibrilação ventricular. Isso é muito importante. Então o choque ele tem que ser aplicado nesse momento, porque a cardioversão sincronizada é um choque administrado no paciente que ele apresenta pulso, que ele tem pulso, ou seja, esse paciente ele não está em parada cardiorrespiratória, e a indicação que nós temos na situação de emergência seria as taquiarritmias com instabilidade hemodinâmica. Então, olha só, o que é que deve se ter como exigência para que consiga sincronizar esse ritmo? Então tem que ter complexo QRS claramente identificável, né? E aí os ritmos normalmente são ritmos rápidos para ter essa indicação de cardioversão sincronizada, onde os pacientes, na grande maioria das vezes, estão instáveis, ou seja, eles estão graves, tá? Então nós precisamos destacar isso. Por exemplo, algumas taquicardias com QRS estreito e a taquicardia ventricular monomórfica. Olha, se você não sabe nada sobre o que é taquicardia ventricular monomórfica, polimórfica, eu falei disso no vídeo passado. Então volta aí na playlist de emergências clínicas, que tem um vídeo lá muito bem explicado para que você possa compreender melhor esse assunto. Olha só, então a cardioversão sincronizada, ela não vai ser usada para tratar ritmos desorganizados. Não pode, tem que ter ali complexo QRS bonitinho, identificável, tá? E aí, por exemplo, uma taquicardia ventricular polimórfica do tipo Torsades de Pointes, então não vai dar para fazer cardioversão sincronizada, não vai conseguir identificar esses complexos QRS, tá bom? Ou, por exemplo, uma fibrilação ventricular, isso é ritmo de parada cardiorrespiratória, então não tem nem lógica, né, você fazer ou tentar fazer essa situação, porque não vai ser possível. Tranquilo? Então guarda isso aí e não esquece. Pela American Heart Association, quero trazer aqui para vocês o fluxograma que direciona o profissional para a execução da cardioversão sincronizada. Como é que é basicamente isso? Olha só. Primeiro está lá aquele paciente apresentando aqueles sinais de desconforto, né? Você foi acionado para uma ocorrência, então a primeira coisa é avaliar a adequabilidade do estado clínico. Normalmente a frequência cardíaca do paciente, se for um ataque à arritmia, vai estar maior que 150 batimentos por minuto. E aí vem aqui um ponto importante: identifique e trate a causa subjacente, ou seja, tem alguma causa de base ali, alguma coisa possível, né? Alguma doença? Não tem, então mantenha a via aérea patente, auxilie a respiração conforme a necessidade, a manutenção de vias aéreas, oxigênio se o paciente ele encontrar-se hipoxêmico, monitor cardíaco para identificar o ritmo, monitorar a pressão arterial e a oximetria de pulso. E aí nós entramos aqui numa caixa muito importante desse fluxograma, que vamos avaliar se o paciente ele está estável ou se ele está instável. Tranquilo? Porque a cardioversão sincronizada vai ser indicada se o paciente apresentar uma taquiarritmia. Se lembre que esse paciente ele tem pulso, né? Então, mas ele apresenta uma taquiarritmia com instabilidade hemodinâmica, tá bom? Então, olha só, essa taquiarritmia, ela está, depois que você fez essas medidas iniciais, ela persiste e está causando no paciente hipotensão. Tem hipotensão? Tem alteração aguda do estado mental, sinais de choque, aquela pele pálida, fria, sudoreica, a própria hipotensão entra também aí como um sinal, né, possível. Desconforto torácico isquêmico, né, aquele desconforto irradiando-se para o membro superior esquerdo, região da face ulnar, para o pescoço, mandíbula, ou então equivalentes anginosos presentes. Insuficiência cardíaca aguda. Tem também aí essa possibilidade, né, que através da ausculta pulmonar nós podemos identificar ali alguns sinais, como por exemplo estertores, né, nos campos pulmonares existe essa possibilidade. Então tem alguma coisa desse tipo? Se tem, uma dessas coisas o meu paciente ele é instável, tá bom? Ele é instável, esse paciente está grave, ele precisa ser submetido à cardioversão sincronizada, como nós vemos aqui pelo fluxograma. O que é importante? Algumas considerações. Considere a sedação, se for possível. Isso é um ponto relevante, porque às vezes o paciente está tão grave, com rebaixamento do nível de consciência, que não vai nem fazer muitas vezes ali diferença você sedar o paciente, e se você perder muito tempo, o desfecho pode ser pior, né? Esse paciente pode acabar evoluindo ali para uma PCR antes mesmo de você fazer o procedimento. Então, não retarde o procedimento, mas considere a sedação, porque é um choque que vai ser aplicado no paciente. Isso é muito importante, tá? Então, se for, olha o detalhe, se for uma arritmia de complexo estreito irregular, como por exemplo uma taquicardia supraventricular,
pode ser considerado uma dose de adenosina, né? Se estiver demorando ali para fazer a cardioversão sincronizada, se estiver rápido a mão, pode ser considerado. Então, um ponto importante listado pelo algoritmo da American Heart Association. E aí nós vamos ver aqui alguns detalhes importantes. Olha só, depende de como ataque à arritmia se apresenta para saber qual é a carga que vai ser utilizada. Então, olha só, se for um ataque à arritmia de complexo QRS estreito e irregular, a carga inicial ela vai ser aumentada se não for resolvida com esse choque inicial, mas a carga inicial é de 50 a 100 joules, tá bom? Se for de complexo QRS estreito e irregular, depois eu vou lhe mostrar quem são essas arritmias. A carga seria de 120 a 200 joules, se fosse ali uma carga bifásica, e de 200 joules se fosse uma carga monofásica. Se for largo e irregular, como por exemplo uma taquicardia ventricular monomórfica, tá? A carga inicial seria de 100 joules. E se for largo e irregular, olha o detalhe, largo e irregular, o complexo QRS, aí seria uma taquicardia ventricular polimórfica, como por exemplo uma tossade Epoam, e aí a dose é uma dose de desfibrilação, o choque não é sincronizado, tá bom? Então pega aí esses detalhes, pontos importantes. Se você quer ver melhor o que é TV polimórfica, TV monomórfica, como eu já falei, volta no vídeo anterior que eu fiz aí uma abordagem específica para essas arritmias. Exemplo aqui que nós temos aqui de um ataque cardíaco de complexo QRS estreito e irregular, né? Como a gente está visualizando aqui, nós temos dois exemplos, né? Nós temos aqui ataque cardíaco supraventricular, esse primeiro, e o segundo aqui, um flutter atrial de complexo QRS estreito, e o ritmo aqui ele vem regular também, um flutter 4:1 aqui, com essa apresentação, 4 ondas Fs aqui para um complexo QRS. E qual é a carga aí que a gente viu? 50 a 100 joules, né, na dose bifásica, essa é a carga inicial. Já quando nós vemos aqui esse ritmo aqui, né, de complexo QRS estreito e o ritmo irregular, olha o ritmo como ele é irregular, olha os espaços aqui entre uma onda R e outra como estão variando, né, como a gente visualiza aqui. Ritmo irregular, não tem onda P detectável, nós percebemos aqui as ondas Fzinho de fibrilação, e aí isso aqui é uma fibrilação atrial. A carga 120 a 200 joules ou 200 joules se for um desfibrilador monofásico, tá? Esse último ritmo que a gente visualiza aqui é uma taquicardia ventricular monomórfica, né? Como a gente está visualizando, sustentada e monomórfica. A carga inicial 100 joules, se for bifásica ou monofásica. Então essa é a recomendação de acordo com a American Heart Association, de acordo com a American Safety, então são aí as recomendações de cargas. O que é que deve se fazer antes da cardioversão sincronizada? Tomar alguns cuidados importantes. Primeiro, tomar as precauções padrão apropriadas, né? Isso em relação a equipamentos de proteção individual. Obter um eletrocardiograma de 12 derivações, isso é se for possível, você não vai ficar retardando para fazer esse ECG. Muitas vezes, como o paciente já está monitorizado pelo próprio cardioversor desfibrilador, tem a possibilidade de se imprimir uma tira do eletrocardiograma. Isso é importante até para documentar esse ritmo, justificando por que foi feito o procedimento. Certifique-se de que a aspiração e os fármacos de emergência eles estão disponíveis, porque existe uma possibilidade do paciente, após ser aplicado o choque, ele deteriorar para uma fibrilação ventricular, mesmo sendo feita ali a sincronização, tudo isso existe a possibilidade. E aí nós precisamos assegurar isso. Administrar oxigênio suplementar, se indicado, mas lembre-se, na hora da aplicação do choque, nós iremos remover a fonte de oxigênio que está ali, mandando esse oxigênio para o paciente. Então você não vai aplicar o choque com oxigênio correndo ali por sobre o tórax do paciente. Então é importante destacar esse detalhe. Estabelecer um acesso venoso, se o paciente estiver acordado, explicar o procedimento, né, obter um consentimento, né, do paciente explicando por que vai ser realizado esse procedimento. Se o tempo e o estado clínico do paciente permitirem, sedar o paciente e deve ser administrado antes da realização do procedimento, obviamente, essa sedação. Colocar o paciente em posição supina, remover as roupas, se tiver a dor naquela área onde vai colocar as pás, remover, se tiver algum adesivo de algum emplastro medicamentoso, remover também, então isso é muito importante. Manter os eletrodos e fios dos equipamentos de monitorização bem longe da área onde as pás ou eletrodos serão colocados, porque se for aplicado choque, né, nessa proximidade, né, com os fios de monitorização, corre o risco de formar arcos elétricos, diminuir essa carga, não ser efetivo e, consequentemente a isso,
procedimento ele ser mal sucedido. Então são pontos importantes. Aqui nós estamos vendo aqui um passo a passo, onde posteriormente vai ser verificada a indicação do procedimento. Tá aqui o paciente, ele tem aqui uma situação de um ataque à arritmia com instabilidade hemodinâmica, por isso o procedimento foi indicado. Aqui eles vão fazer o procedimento utilizando pás adesivas, como a gente está visualizando, posicionou as pás manuais, né? Essas pás elas já têm um gel condutor nelas mesmo. Agora, se fosse as pás manuais metálicas do próprio cardioversor desfibrilador, aí teria que colocar gel nessas pás, né? Mas aqui são pás adesivas que já tem um gel condutor. Vai ser pressionado aqui o botão de sincronizar. Ao pressionar o botão, olha só que ritmo é esse, gente, que a gente está visualizando aqui. É uma taquicardia ventricular monomórfica. Ampliando aqui a gente percebe, ó, tá aqui a taquicardia ventricular monomórfica, QRS com aparência igual em relação a formato e amplitude, e tá aqui os marcadores dos complexos QRS, indicando que o ritmo ele encontra-se sincronizado. Posteriormente a isso, foi selecionada a energia, de acordo com o que nós vimos, então tá aqui batendo direitinho, 100 joules, trata-se de uma taquicardia ventricular monomórfica, né? Foi selecionada aqui a energia apropriada, né? A gente está visualizando aqui, selecionou a energia, 100 joules, vai carregar, deve ser sinalizado para que os profissionais que estão ali em contato com o paciente se afastem na hora do choque. Eu estou afastado, você, todos estão afastados, e é importante assegurar esse detalhe, né? Olhe em volta, porque pode ser que alguém esteja tocando no paciente. Posteriormente a isso, vai ser aplicado o choque. E depois do choque, o que é que vai ser feito? Então, vai ser reavaliado o ritmo do paciente e o paciente, como nós estamos visualizando aqui na imagem, né? Isso é importante por quê? Porque se o procedimento não tiver sido bem sucedido, então existe a possibilidade de considerar um aumento dessas cargas na tentativa de resolver esse problema do paciente. Então tá aí alguns informes importantes sobre a cardioversão sincronizada, um procedimento que com certeza tem aí possibilidade de serem executado no atendimento pré-hospitalar. Forte abraço, professor John Moraes. Positivo, TSL.